A primeira distinção que nós temos que fazer é que quando falamos de religiões nativas, a primeira ideia que nós temos é o índio. E não existe, via de regra, índio. Essa é uma história que foi construída. Existem povos nativos brasileiros, então o teu termo está correto, religiões nativas. E quando nós pensamos esses povos nativos, não são tribos, são nações com uma rica diversidade. Cada povo nativo brasileiro tem uma religiosidade diferente, pautada na sua cultura. Por exemplo, você tem os Guarani, mas você tem Guarani em Andevá, Kaiowá, Imbiá. Cada uma dessas etnias, mesmo sendo Guarani, tem diferenças, e essas diferenças refletem diretamente na sua religiosidade. Os Guaranis, que são os objeto de estudo da minha pesquisa, eles têm o que nós poderíamos chamar de Nhanderecó, que é o modo de ser Guarani. Eles têm uma espiritualidade que é uma vivência, não se divide entre sagrado e profano, nos mesmos moldes que o pensamento judaico-cristão. Tudo é sagrado. A natureza é sagrada, a família é sagrada, a alimentação é sagrada. Então o Nhanderecó, esse modo de ser Guarani, abarca todas as vivências do seu cotidiano. A religiosidade indígena é uma ligação com os seus ancestrais, é uma ligação com a terra, com a natureza e com os seus outros irmãos. Diferente das religiões chamadas modernas, que você tem um fundador, um nascimento, um local específico onde o sagrado é marcado em determinados espaços do globo, as religiões nativas nascem com a própria tradição, com a própria cultura. São tão antigas quanto aquele próprio povo. Então você não tem um nascimento daquela religião. Ela floresce junto com a própria natureza daquela comunidade, junto com a cultura. Depois do momento que nós entendemos que existem diferenças, e essas diferenças estão ligadas à cultura, algumas coisas permanecem em todas elas. A primeira delas é que é uma tradição que nós chamamos com um livro oral. Todas as religiões têm livro sagrado, porém algumas, a saber, o Corão, o Bhagavad Gita, a Bíblia, o Antigo Testamento, são livros escritos. Mas as tradições de matriz africana e nativas, elas têm um texto oral. E ele é perpassado de pai para filho, de avô para neto, principalmente por meio dos cantos e das poesias. Os indígenas, em geral, eles cantam. E nos seus cantos é que é perpassado esse código doutrinário. Primeiro que tudo é sagrado. A natureza é sagrada, o espírito dos ancestrais são sagrados. A alimentação é sagrada. E nós deveríamos, de alguma forma, tentar produzir nosso próprio alimento. Eles têm o avatieté, que é o milho, a base alimentar dos Guaranis, e que é extremamente sagrado. O plantio de milhos em mandalas, quando são feitos pelo clã, depois você troca com outros clãs esse avatieté, esse milho. Tem o petanguá, que é o cachimbo, que é usado para aspersão, que é sagrado também. Os instrumentos musicais que eles usam, a flauta guarani, umbi. Então são uma série de objetos que são usados para rituais. Você também tem o atã, que é o ritual, e o opã. O pã é a casa de dança xamânica. Muitos falam casa de reza indígena. O indígena, ele dança nessa casa xamânica chamada de opã. Então essa vivência, ela se dá por meio de uma conexão com a natureza. Por isso nós temos que respeitar, amar e viver em harmonia com a natureza e com o outro. O primeiro deles que podemos pontuar é o ritual de batismo, quando você ganha um nome. Eles chamam de nome-alma. É diferente da gente que você escolhe um nome aleatoriamente. Eles escolhem um nome ligado a um calendário do dia que a pessoa nasceu, o mês, o ano, as horas. A matemática guarani, para você ter uma ideia, é baseada no 4. Então são 4 horas do dia, 4 meses no ano. E então, de acordo com o dia, a hora de nascimento, eles vão dar um nome. E o nome leva sempre elementos da natureza, cores. E esse nome alma diz quem você é. Esse nome alma transporta características da sua personalidade. Depois você tem um ritual que é de confirmação do nome alma. Quando você pode confirmar aquele nome ou ganhar outro nome. Também existe uma festa muito conhecida chamada Anhanguara-Rei, que é a festa da florada do milho. Então depois que você ganhou o nome e plantou a mandala de milho, mandala vai ter num momento a florada do milho. Então é uma grande festa onde reúne vários clãs para celebrar a fertilidade.
ritual de passagem para a fase adulta, quando a criança se torna adulta. E nesse momento ele vai assumir funções dentro da comunidade e está apto para casar. E também tem o ritual fúnebre. Ser adepto de uma religião nativa, indígena, hoje, é respeitar a natureza, cultuar os antepassados, mas principalmente se apropriar desse conhecimento milenar dos povos que estão aqui desde a origem, muito antes do processo de invasão e colonização. É receber essa sabedoria nativa ancestral e fazer dela parte da sua vida.